Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Espaço Holístico Maria de Nazaré, Emana. O tema de hoje é o capítulo 25, Buscais e Achareis. Antes de lermos, convido a você para que possamos fazer uma prece inicial. Assim fechamos os nossos olhos, nos concentramos um pouquinho. Querido Pai de bondade eterna, Mãe Maria, os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, aqueles que estão sempre ao nosso lado. Nós pedimos a proteção, a intuição e as bênçãos para esse momento de leitura e de reflexão, curta, porém mais intensa em nossos corações. E aquilo que será lido e refletido por agora, que nós possamos levar para essa semana que se inicia. E assim damos por iniciado mais o Evangelho no Lar. Muito bem, gente. Capítulo 25. Buscais e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Mateus, capítulo 7, versículo do 7 ao 11. Diz o seguinte: Pedi e se vos dará, buscais e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abre-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Do ponto de vista terreno, a máxima buscais e achareis é análoga, é semelhante a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Interessante, né, minha irmã, meu irmão? Ajuda-te que o céu te ajudará. Batei e abrir-vos-á. Quantas vezes nós ficamos esperando por uma boa notícia, por um bom resultado, por algo que nos faça bem. Mas a pergunta é: o que eu tenho feito para encontrar esse bom resultado, essa boa notícia? Quantas vezes nós, da maneira que a gente faz as nossas orações, quantas vezes nós pedimos, e acredito que muitas vezes nós pedimos muitas vezes, somos filhos de Deus, e uma das possibilidades da oração é pedir, bem como agradecer. Mas nós estamos dispostos a ir em busca disso que estamos pedindo? Ou nós ficamos aguardando, apenas sentados passivamente para que isso se resolva? Somos espíritos em evolução. O progresso faz parte desse processo, desse desenvolvimento. Bata a porta que ela se abrirá. Mas eu preciso bater a porta. Eu não preciso ficar e nem devo ficar olhando a porta esperando que a porta se abra. Eu preciso me dirigir até a porta, bater a porta e esperar que alguém me abra essa porta. Mas eu tive que sair da posição e agir. Simbolicamente, o bater a porta é a ação. E o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras que tratam da fundamentação da doutrina espírita,
nos falam muito de reforma íntima, nos falam muito de progresso, nos falam muito de processo evolutivo e colocam, na medida justa, a necessidade de nós nos colocarmos em movimento. Eu preciso, e eu ainda espírito, nas minhas limitações, dificuldades, é lógico que eu anseio por ajuda, é lógico que eu anseio pela acolhida. Mas o que eu tenho feito? O que você, minha irmã, meu irmão, tem feito? Vocês têm se ajudado para que o céu possa lhes ajudar? Você tem se ajudado vocês têm prestado atenção, parado um pouquinho para prestar atenção nas intuições, nos bons pensamentos daqueles espíritos que os nossos anjos de guarda ou mentores, como queiram denominar, nos intuem, nos sopram no ouvido, na mente, simbolicamente falando? Nós ficamos esperando pelos milagres, quando o Espiritismo nos mostra que por trás de cada milagre há trabalho, há muito trabalho da espiritualidade, mas que nós somos responsáveis, nós precisamos nos colocar em movimento. Ajuda-te em primeiro lugar. Olha para ti, olha para a tua vida, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Eu preciso dar esses passos. E lembrando, eu nunca estou sozinho ao dar esses passos. Eu estou amparado pela espiritualidade. Mas eles não vão fazer por nós aquilo que nós temos que fazer por nós mesmos. É da lei, é do progresso, é da lei de causa e efeito. Amparados sim, mas nós que precisamos seguir nessa jornada, nessa caminhada. Para bater a porta, somos nós que temos que ir em direção a esta porta. Para receber as bênçãos que vêm dos céus, nós precisamos nos dirigir em direção a eles. Olha que interessante, continuando mais um pouquinho. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência, a cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou, ao animal o desejo incessante do melhor, de nos melhorar. E esse é o desejo que impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência, olha que interessante, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Interessantíssimo, nós somos espíritos que habitamos um corpo, este corpo precisa de cuidados, precisa do autocuidado, da higiene, da alimentação, do movimento, da atividade física, precisa do contato, da socialização. Estamos encarnados, mas nós precisamos, em primeiro, do alimento espiritual. E aqui, pensar na relação espírito-matéria, espírito que sou, olhar para dentro de mim, buscar o autoconhecimento, entender quais são as minhas limitações, quais são as minhas dificuldades, o que eu tendo a ficar repetindo na minha vida que me faz mal. Quando eu começo, e isso um mal no sentido material e espiritual. Se sou diabético, eu sei que o excesso de açúcar vai me fazer mal. Se eu sei que a inveja é uma pedra no meu sapato, eu preciso trabalhar com ela. Comece a olhar para dentro de você, meu irmão, minha irmã. Eu digo isso a você, mas é um exercício que eu preciso fazer em mim. Cristo disse muitas vezes: vai, não peques mais.
Vamos ampliar, né? Vá, olhe para dentro de ti, corrija seus erros, suas dificuldades, suas limitações. Isso é bater a porta e esperar que alguém venha abrir. Mas é eu me colocar na posição ativa de buscar o meu desenvolvimento, de eu me ajudar para eu poder ser ajudado. Isto, a espiritualidade sempre nos orienta, não emana, que nós contribuímos, a espiritualidade contribui com os irmãos que buscam a casa, sem dúvida. Mas a casa sempre orienta que cada irmão, cada irmã é responsável pela sua evolução, pelo seu progresso. E sempre se respeita os desígnios divinos, os desígnios de Deus. Mas sempre a casa nos lembra, nos alerta, que nós somos os responsáveis pelo nosso desenvolvimento. Não fiquemos parados esperando os milagres, mas vamos nos colocar adiante, vamos acreditar que sejamos a fé dentro de nós viva em Cristo Jesus, pois somos a essência, a semelhança divina que habita em nós. Que nos coloquemos na posição do progresso. Foi falado aqui da ciência. Estudar faz muito bem. Pode ser formalmente ou informalmente. Esse momento que vocês estão aqui conosco agora é um estudo. São reflexões. E isto faz diferença. Cada vez que nós paramos para refletir, para pensar, para trazer para nós o que fica de lição. O que fica de lição neste evangelho? Para cada irmão, cada irmã, fica um pouquinho diferente. Mas quando eu trago isso para a minha vida, eu tendo a melhorá-la. Eu estou me ajudando para poder ser ajudado pela espiritualidade. Este é o passo que nós precisamos dar em direção à nossa evolução. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado, meu irmão, por terem estado conosco, com o Emana, com essa equipe maravilhosa. Que as bênçãos dos céus caiam sobre as suas famílias. Recebam as bênçãos da Mãe Maria, dos seus anjos de guarda. E lembre-se da nossa responsabilidade para o nosso desenvolvimento, para que a espiritualidade, sim, possa nos abrir a porta. Então, convido a todos para, nesse momento, nós agradecermos pelo dia de hoje, por mais um momento, pela nossa vida, pelos nossos desafios, pelas nossas dificuldades, porque elas nos fazem evoluir. Sim, as dificuldades, os desafios nos fazem evoluir. São bênçãos, são oportunidades. Que do Pai de bondade eterna, Mãe Maria, os Espíritos protetores do Emana, trabalhadores, que nós possamos então refletir sobre o que nós conversamos aqui, intuídos pelos nossos anjos de guarda, e colocarmos um pouquinho nesses dias, nessa semana que se inicia. Gratidão. Obrigado, pessoal. Que vocês tenham uma semana abençoada e que a gente se coloque na posição de quem vai bater a porta, sabendo que estamos fazendo a nossa parte e seremos sempre atendidos no sentido daquilo de acordo com o nosso merecimento, respeitando a lei de causa e efeito e respeitando sempre os desígnios de Deus para as nossas vidas. Que assim seja.